galera, ó, tem que respeitar essa camisa, tem que respeitar essa camisa. Essa camisa aqui tem história, tem muita história para contar e não é qualquer time aí que vai zombar do Vasco. Vascaíno hoje tem que sorrir sim de orelha a orelha, tem que extravasar, tem que valorizar essa classificação, porque foi uma classificação maiúscula diante do Botafogo. Um Botafogo que muitos, né, apontavam como favorito por conta do elenco, né, com mais opções, por conta do fato de jogar na sua própria casa, mas o Vasco também tem força nessa camisa, acima de tudo. Pode ter tido as suas deficiências em campo, não ter jogado bem, mas conseguiu suportar com brios, com muita entrega, com muita briga, até o final aí e avançar nos pênaltis. Teve, acima de tudo, competência, teve confiança, teve personalidade para buscar essa vaga aí nos pênaltis e avançar para as semifinais da Copa do Brasil. E é o que eu acabei de falar agora nas minhas redes sociais. Time que quer ser campeão não tem essa de escolher adversário. Que venha o Fluminense, que o time, que essa torcida gigante do Vasco possa voltar a sorrir de novo, que está precisando. O Vascaíno está precisando de dias melhores, de dias mais felizes, ano após ano. É só luta contra rebaixamento. O Vasco não tem uma alegria, não dá uma alegria para o seu torcedor, né? O Vasco vive esse carrossel de coisas ruins ano a ano e se contentando com pouco. Tá na hora da gente pensar mais alto, tá na hora da gente acreditar. É óbvio que tem o Cruzeiro, por exemplo, tem um grande time. Hoje, teoricamente, seria aí o favorito para essa Copa do Brasil, mas só que o favoritismo, ó, tem que ser dentro de campo. Já vi muito time aí ser apontado como azarão, chegar no final e ser o campeão. Então o Vasco tem que se juntar, tem que se unir neste momento, porque tem possibilidade sim de chegar à final. O Fluminense é um bom time, é um time bem treinado pelo Renato Gaúcho, mas não é nenhum bicho papão não. O Vasco tem totais condições de vencer o Fluminense, como já venceu em outras ocasiões, em semifinais de Carioca, atuando pelo Campeonato Brasileiro, enfim, em situações que o Vasco precisava derrotar o time tricolor. Em relação à partida de hoje, meus amigos, eu vou tentar assim ser muito breve, porque também já está tarde, a gente tem que extravasar essa alegria, né? Óbvio que teve algumas situações ruins, o Vasco não rendeu, né, o suficiente, jogou uma partida muito abaixo, né? No primeiro tempo, até que o Botafogo vinha pressionando, né? E o Vasco conseguiu encontrar aquele gol lá, na falha do goleiro do Botafogo. O Nuno Moreira foi voluntarioso, oportunista e conseguiu aquele gol. A lamentar, né, aquela penalidade do Léo Jardim, que fez o Botafogo ficar vivo no jogo e ir para o segundo tempo com toda aquela moral. Acho que o Vasco precisa melhorar muito essa recomposição, né? Você vê que o pênalti cometido pelo Léo Jardim foi isso. O time está muito lento nessa recomposição, o Botafogo jogou a bola para frente e aí o Léo Jardim acabou ali se bananando todo e fazendo aquela penalidade. E o Botafogo voltou macetando no segundo tempo, trocando algumas peças. O Vasco, para variar, morreu fisicamente, faltou fôlego. O Diniz também, para variar, demorou a fazer algumas as substituições. Acho que o colombiano poderia ter entrado. Mais uma vez ele optou pelo Matheus França, que também está visivelmente fora de forma, né? Graças a Deus conseguiu bater aquela penalidade de forma efetiva, mas o Vasco conseguiu suportar a pressão, o Botafogo também perdeu algumas peças ali, e o Vasco conseguiu equiparar no final o jogo e avançou aí para as penalidades. E aí, meus amigos, penalidade é aquela coisa, né? Também não é só loteria, é também competência. O Vasco treinou exaustivamente, pelo que eu sei, e o Botafogo, que teve o seu melhor cobrador de pênaltis, né, que fez o autor do gol do pênalti do jogo, acabou perdendo e propiciando aí o Vasco com o Robert Renan aí, concluindo o último pênalti e avançando para as semifinais da Copa do Brasil. Tá tudo duelo aberto, meus amigos.
o duelo está totalmente aberto. A gente agora é hora de comemorar, é hora de extravasar. Torcedor vascaíno, não tenha vergonha, não tem que comemorar mesmo, né? Não tem essa de que avançou nos pênaltis, porque o que fica é o resultado final. Né? O mesmo time que vai ser agora, que vai para a Copa do Brasil, né? Os semifinais são 4 jogos, né? São 2 jogos nas semifinais e mais 2 jogos nas finais. Então o Vasco está a 4 jogos aí, ou o Vasco ou o Fluminense está a 4 jogos aí de conseguir ser campeão da Copa do Brasil. E nesses 4 jogos, se um time empatar as 4 vezes e ir para os pênaltis e vencer, o que vai ficar marcado aí é o resultado final. É o quê? É o campeonato, é a Copa do Brasil, é ser campeão da Copa do Brasil. E o Vasco tem totais condições de buscar esse campeonato aí. Óbvio, tem Cruzeiro, o Corinthians, o Fluminense, equipes que estão no melhor momento que o Vasco hoje, mas o Vasco ainda pode se acertar aí até o final do ano para conseguir buscar aí esta classificação para finalíssima da Copa do Brasil. Vamos acreditar, vamos torcer para que o Fernando Diniz tire alguns aprendizados desse jogo de hoje, algumas lições, que ficaram algumas lições importantes aí. E é bom lembrar, né? Agora o Vasco já vai poder ter o Cuesta na zaga, né? Andou perdendo alguns jogadores aí. O próprio Gumora voltou para o meio campo, né? Então agora o Cuesta vai para a zaga, está recuperando aí o Robert Renan. Ele pode aí, o Diniz agora, botar o seu time do que ele acha aí, com base nos reforços que foram trazidos, para que o Vasco possa aí conseguir avançar para as finais da Copa do Brasil. Uma coisa é certa, meus amigos, quando não vai na técnica, né, vai na entrega, vai no coração, vai na raça. E isso que esse time aí tem que colocar nessas semifinais e também para se reabilitar no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Vasco ainda está lá embaixo no Campeonato Brasileiro e precisa melhorar o seu rendimento em campo para poder sair dessa, porque hoje realmente o torcedor vascaíno ficou preocupado com a atuação do time, mas o resultado final foi maravilhoso. Mas isso não apaga aí essas deficiências, o Vasco precisa aí melhorar para que possa aplicar as melhoras do que vem pela frente aí. Então, meus amigos, é isso. Hoje a gente tem que comemorar, sim, torcedor, valorizar essa vitória aí que foi maiúscula e que agora a gente possa, diante do Ceará, confirmar aí uma evolução e confirmar aí a vitória para que a gente, bote esse rebaixamento para escanteio. Bom, meus amigos, estou indo, tá tarde pra dedéu, tô cansado pra caramba, que hoje foi um dia cansativo para mim, mas estou aqui, feliz da vida, porque o Vascão da Gama despachou o Botafogo e está classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Valeu, grande abraço e aqui é Vasco.